Boa noite, pessoal. Bem-vindo à nossa live de quinta-feira. Hoje uma live pós-Desafio Engenheiro 5D. Como vocês viram, a quinta-feira passada nós não fizemos essa live aqui. Nós estávamos só na live do desafio. E o Desafio Engenheiro 5D, para quem ainda não viu, não tomou conhecimento, é o nosso programa de 7 lives seguidas, 7 aulas seguidas, para introduzir você no seu melhor desenvolvimento de carreira. A gente tem conseguido muito bom resultado com isso. No desafio eu recebo feedbacks fantásticos, elogios sobre o que as pessoas, não elogios para mim, mas ao programa e ao nível de reflexão que leva as pessoas a se posicionarem de forma diferente na carreira, e isso tem dado muito certo, é muito legal. E o Desafio Engenheiro 5D é um método introdutório para a nossa mentoria do Engenheiro 5D. A mentoria, um pacote muito mais completo, mais abrangente, porque ele é mais longo, porque ele tem características diferentes que não dá para a gente fazer em uma semana. Então, eu quero dizer o seguinte, as 7 lives do Desafio Engenheiro 5D ainda estão disponíveis no YouTube. Então, a aula de 1 à aula 7... Se, de preferência, quem vai maratonar isso que não conseguiu ver ainda, entra lá, pega da 1 a 7, apesar que cada aula tem um fim em si mesma, mas a sequência é lógica, a sequência ela foi estruturada para ser daquele jeito. Então, quem não fez ainda, vai lá no YouTube, o meu canal, Luiz Eduardo Neves Loureiro, assista as lives lá. As inscrições para a mentoria Engenheiro 5D ainda estão abertas até domingo próximo agora. Então, quem não se inscreveu, quem ainda está indeciso, pensando, assiste as lives lá e entra. O link para inscrição está aqui na bio do Instagram. Então, quem quer ver o pacote, quanto custa, as condições, os bônus, tem muita coisa muito legal, vale muito a pena estar lá. Certo? Então, gente, vamos falar sobre o nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje é um dos temas mais recorrentes nas minhas conversas de consultoria e da mentoria de carreira, mas também na consultoria empresarial, porque é um problema que as empresas também enfrentam. E o título que eu dei para a live, que vai ser bastante abrangente também nesse aspecto, é as competências necessárias para você ganhar o jogo da carreira. Tem muita gente que não entende muito bem isso, das competências, e é aquilo que eu sempre repito, vai se reforçando cada vez mais nos aspectos técnicos, e o que faz realmente a diferença para ganhar o jogo da carreira fica de lado. Eu quero começar aqui falando uma frase que eu ouço desde quando entrei na faculdade, imagina que isso na década de 1980. Estão falando de bastante tempo atrás. A frase que eu ouvi, aprendi na faculdade, não foi nem no trabalho, foi na faculdade de administração, é a seguinte: o fulano entrou naquele emprego pelas competências técnicas e foi demitido pelas comportamentais. Eu achava isso, eu não entendia a amplitude disso naquela época, mas entendia o contexto geral. Eu não entendia do jeito que eu entendo hoje, certo? Porque, pasmem vocês, até hoje eu ouço essa frase. Então, tem alguma coisa muito errada nisso. Se eu aprendi essa frase lá em 1980, eu não sei quando ela foi criada, quem teve essa clarividência de explanar esse negócio desse jeito. Mas ela é óbvia. Você é admitido por aquilo que você sabe e é demitido pelo jeito que você se comporta. Se a gente sabia disso em 1980, por que ninguém fez nada até hoje? E eu fico aqui dando pérolas aos porcos, porque eu falo sobre isso pra caramba, para todo mundo, meus clientes, os RHs da vida e os gerentes que contratam. E eu falo, ele fala, não, mas pô, se atender os aspectos técnicos, depois a gente se vira e não vai se virar. Então, imagina que a frase de 1980 não pode continuar. E tem o erro dos dois lados, do lado do contratante e do lado do contratado. Do lado do contratante é aquele negócio. Essa frase, ela emana dos RHs. Ela emana das áreas contratantes. Portanto, a empresa já tinha que ter feito alguma coisa em termos de melhorar
o recrutamento e seleção nos aspectos comportamentais, mas não faz. Por outro lado, muitos e muitos profissionais, ótimos profissionais tecnicamente, perderam o emprego por não saber o que esperavam dele em termos de comportamento. Eu não estou nem falando que a pessoa é ruim, que é mal intencionada, não é isso. É simplesmente que a pessoa tem um perfil pessoal X, eles chegam lá e esperam outro perfil dele, e ele está lá para fazer o trabalho dele e ninguém combinou com ele o jogo. Então, tem que entender o jogo antes. Quanto antes entender isso, melhor, mais rápido você se adapta. E chega a casos que, assim, se você for procurar o responsável por essas coisas acontecerem, né, eu ia falar a palavra, eu ia falar o culpado, mas eu sei que tem uma discriminação em cima dessa palavra. Eu não vejo nada de errado com isso, né? Quem devia fazer uma coisa e não fez, ele é o responsável, e é o culpado de ter dado errado também. Então eu vou contar um caso para vocês aqui que é louco, porque no contexto geral ninguém está errado e quase deu água no negócio por causa da sequência de fatos. Eu estava prestando serviço para uma empresa que terceirizava serviço de shopping center, de manutenção e infraestrutura de shopping, de grandes shopping centers. E eu fui para Curitiba lá para ver uma equipe, conhecer uma equipe, dar uns módulos de liderança, desenvolvimento de liderança lá. E o gerente de operações dessa divisão do meu cliente, que lidava com todos os shoppings dessa empresa grande administradora de shoppings, ele estava meio pé da vida, mas muito contrariado, porque ele tinha acabado de contratar um gerente para um shopping, tinha 2 shoppings em Curitiba dessa empresa. Para um deles, ele tinha acabado de contratar um gerente e o gerente não estava dando certo. E não correspondia, o cliente não estava satisfeito, o cara não estava se dando bem com a equipe e tal. E eu falei para ele, mas peraí, o cara tem 45 dias aqui, não foi você que contratou? E ele falou, eu contratei, mas eu só vi se ele tinha a formação que eu queria, que era engenheiro mecânico e não sei o quê, e falava inglês, e o resto quem fez foi o RH. E eu falo, o resultado que ele precisa dar é para você, não é para o RH. O cliente que ele vai atender fala com você todo dia, não fala com o RH. Os funcionários que ele tem que administrar, que ele tem que liderar, contribuem para o resultado seu, da sua regional. Não é para o RH que ele tem que falar. E a empresa está em Curitiba, o RH está em São Paulo. Aí eu falo, qual a responsabilidade do RH nisso? Nenhuma. Por quê? Porque o RH tem um perfil padrão lá desenhado de funcionário, mas ele não conhece aquela operação lá. Então, perfil padrão, por melhor que ele tenha sido modulado, moldado, idealizado, que às vezes é isso mesmo, é muito mais um ideal do que a prática, ele não conhece a operação de Curitiba, não conhece as exigências, as demandas que tem naquele lugar. Então, o RH faz o melhor que ele pode fazer e o funcionário entra, para o RH ele está ok, para o gerente para o gerente regional lá, é quase um diretor esse cargo, ele está apto porque ele tem as condições técnicas necessárias e ele quase perdeu o emprego porque ele não estava entendendo nada, ele estava perdido ali. Então, eu falo, se tivesse um culpado ali, é o líder geral do negócio, então o diretor lá, certo? Mas eu entendo a intenção dele, porque essa frase que eu ouço desde 1980, ela se repete até agora e todo mundo faz a mesma coisa. Não, eu contrato pelo técnico, depois ele tem que se virar. Então, o que eu falo para vocês, meus queridos seguidores, alunos, mentorados e clientes? Eu falo o seguinte, entra e, provavelmente, o teu chefe contratante direto te contratou pelas competências técnicas. Provavelmente, se você fez uma entrevista com RH, com uma consultoria de recrutamento e seleção, ele pegou as habilidades, competências pela média. Então, você entra e faça a melhor leitura de cenário que você conseguir fazer. Veja no detalhe o que acontece ali e se adapte, se amolde, certo? Por quê?
porque é fácil dar errado e ninguém entender porque deu errado. Então, essa capacidade de entendimento, de leitura de cenário, ver o que funciona aqui, o que não funciona. Por exemplo, que contribuição que eu posso dar? Eu tenho falado cada vez mais sobre contribuição. É mais que resultado. Eu falo que currículo, para mim, currículo, quando você vai mandar um currículo de emprego, e tem tudo com isso, tem tudo a ver com isso que eu estou falando, ele tem três momentos históricos aí. O primeiro currículo era uma apresentação pessoal sua com o que você sabia fazer. Então era apresentação pessoal e tarefas. Eu faço isso, isso, isso. Sou formado em tal coisa e sei fazer isso, isso, isso. No segundo, as consultorias todas, como você falou, você tem que falar dos seus resultados. Então, você fala dos resultados seus. Consegui fazer isso, participei do projeto não sei o que lá, tenho o projeto social, tudo tal. Eu estou falando que nós estamos num terceiro momento de currículo, que na verdade não é como se fosse três momentos distintos. O primeiro, sim, é bem destacado. Esse terceiro, ele é um aperfeiçoamento do segundo, que é o seguinte: ponha no seu currículo que contribuição você pode dar para o negócio. Quer dizer, que resultado você tem e que contribuição você pode dar para o negócio. Que contribuição você pode dar para a equipe, para os seus líderes e tal. Mas, falando, não que você pode dar, mas que contribuição você tem dado aonde você tem passado. Então, quando você entra no emprego novo, você não sabe as regras do jogo, e geralmente na entrevista de emprego ninguém te falou, a responsabilidade de ler isso passa a ser sua. Qual que é o diferencial dos profissionais de sucesso? Adaptabilidade. Eu vim aqui para apertar parafuso, como eu tenho falado, quem assistiu o Desafio 5D vai ver eu falar bastante. Eu vim aqui para apertar parafuso, eu vou apertar parafuso e boa. Beleza, vai ficar lá, você pode ficar muito tempo fazendo só isso, não é problema. Só que vai fazer só isso, não vai ser promovido, não vai ganhar mais, não vai ter uma maleabilidade, uma liberdade profissional, porque se limita. Então, leitura de cenário. O que acontece aqui? Como que eu posso contribuir mais? O que é importante para essa empresa? O que é importante para o meu chefe? E são esses comportamentos, são os como você usa seu conhecimento, sua capacidade técnica, seu poder de raciocínio, seu pensamento estratégico, que faz a diferença. Eu faço muito uma comparação aqui com um anúncio de emprego, né? E eu vi, antes de entrar na live agora, eu falei, deixa eu fazer um teste. Abri lá, anúncio de emprego, e o primeiro que me aparece lá, aparece assim, condições essenciais, alguma coisa assim, tipo inegociável, eu não lembro o termo. Mas era assim, tem que ter. E aí fala lá, formação em marketing, inglês intermediário, não sei o que lá, tem que ter. Tem que ter boa comunicação e entusiasmo. Como que você mede isso? O inglês eu comprovo, faço um teste lá, tal, faz qualquer provinha, mostro o diploma. O marketing eu mostro o diploma, porque também você não vai conseguir comprovar, mas se fez um curso, você mostra. Agora, como que você mostra que você é comunicativo? Eu posso ter treinado para entrevista, que tem muita gente fazendo isso. Então, o que era em 2 blocos, antigamente era só pré-requisitos no começo e depois vinha o desejável. Desejável vinha comunicação, entusiasmo, empreendedorismo, tal, e vinha bem destacado. E aí as pessoas falavam assim, bom, eu me viro, eu tenho certeza que eu tenho isso aqui, que é a parte do pré-requisito, e eu me viro com o resto. E vai ver, não se vira, porque não é comunicativo, porque não é entusiasmado, porque não vibra com o negócio. Empreendedorismo, eu tenho visto todo anúncio de emprego que eu vejo, de nível do emprego desejado, da maioria, tem lá em algum momento visão empreendedora, empreendedorismo, alguma coisa assim. Sabe o que significa isso? É aquele famoso olho do dono, visão do dono, dor do dono. E o cara entra no emprego, quem está procurando o CLT, desculpa, eu não quero ofender ninguém, gente, eu estou falando assim, pense friamente. Eu falo assim, você quer ser empreendedor? Não, eu prefiro ter um emprego. Então, quem está procurando emprego está procurando segurança, está procurando garantias.
essa pessoa que está procurando segurança e garantias, tomara que não seja você, ela não está preocupada com o negócio do patrão. Se perder o emprego, ela arruma outro. Pode demorar, pode ter mil problemas e tal, mas o pensamento... Então, visão empreendedora hoje é necessário. Você tem que estar lá e pensando no negócio do teu chefe, do teu patrão, do teu líder. Senão, você vai ser mais um. E eu não quero que quem está comigo aqui seja mais um. Certo? Não é para ser mais um. Então, penso, isso é um diferencial fantástico. Que tem gente pondo, cliente meu, pondo na assinatura, hashtag dor de dono. E não é à toa. Porque, ainda que isso não aconteça de verdade, de forma mais profunda, é a intenção que tenha. Certo? Então, quando fala assim, sentir a dor do dono, é assim, o que você sente? Vou falar de engenheiro civil. Engenheiro civil trabalhando em manutenção. O que você sente quando você vê uma parede lascada lá, que foi feito um reparo e não foi pintado, não foi lixado, está lá faz 15 dias. A gente passa, faz parte do meu trabalho, depois eu vejo, e passa um dia, passa 2, passa 3. O dono passa lá e fala, não estão cuidando do meu patrimônio. Boa noite, quem entra e fala boa noite. Beleza? Manda um joinha aí, gente. Então, pensa assim, a dor do dono, eu aprendi esse negócio de olho do dono, quando eu trabalhei em Araçatuba como bancário, e fui trabalhar com pecuária. Então tinha o mito lá, que era muito tradicional naquela época também, lá no começo dos anos 90, que o olho do dono que engorda o gado. Né? Hoje isso, obviamente, com a tecnologia, isso foi superado, mas ainda assim o dono está lá, via computador, lá vendo quantas arrobas tem no pasto e não mais quantas cabeças de gado tem. Mas a evolução do olho do dono, tem o olho do dono que engorda o gado, passou para ter a dor do dono, sentir a dor do dono. Se você não sentir a dor do dono, você não está comprometido com o trabalho. E é o comprometimento que vai gerar diferenciais que te impulsione. E é o comprometimento com a estratégia e não com a execução. Porque com a execução, beleza, é aquele negócio, o bom técnico faz. Quantas vezes você já ouviu falar, o cara virou à noite, a terceira semana seguida que ele tem que virar à noite pelo menos 1 ou 2 vezes. É o sacrifício. Às vezes é necessário, às vezes é um projeto, às vezes é um case pontual ali que tem que agir. Mas se você faz isso para se destacar, está se destacando no operacional. Beleza, faz parte, mas execução é commodity na operação. Estratégia não é. Pensar diferente não é. Então, eu sempre falo sobre esse caso do anúncio de emprego, porque eu faço alguns testes com isso. Né? E antes, deixa eu reforçar o negócio, gente. Quem não participou aqui do Desafio Engenheiro 5D, as 7 lives são... o desafio funciona de uma maneira... ele acontece de uma forma bem intensa. Ele acontece de quarta-feira até terça-feira, em algumas semanas do ano. Essa foi a 3ª edição nossa. Quarta-feira da semana passada começou. Fala, Leandro, boa noite. Começou quarta-feira da semana passada, terminou na terça-feira dessa semana. Então foram 7 aulas seguidas, inclusive sábado e domingo, sobre carreira. O Desafio Engenheiro 5D é aquilo que visa levar o engenheiro com cargo técnico, bem capacitado e bem comprometido com a própria carreira, a chegar no nível de gerência e salário de 5 dígitos. Então, o engenheiro 5D é por 2 motivos. Primeiro, o engenheiro 5D, 5 dígitos de salário e as 5 dimensões do sucesso. Então, as 5 dimensões estão lá nessas 7 lives, 5 delas são sobre as 5 dimensões do sucesso. Está lá no YouTube, no meu perfil, Luiz Eduardo Neves Loureiro. Entra lá, as lives estão lá em evidência. E quem não assistiu, assista. O
a inscrição para a minha mentoria do Engenheiro 5D, elas estão abertas, o link está na bio. Então, quem está na dúvida ainda, quem não viu como é que funciona a mentoria, tem uma página de inscrição lá muito completa, vai lá, pesquisa, dá uma olhada e serão todos muito bem-vindos à nossa mentoria. Então, eu quero continuar aqui falando o seguinte, o anúncio de emprego que eu falei. Eu faço um teste, além desse que eu acho o maior absurdo do mundo, os caras falarem desejável é isso aqui, o fundamental é aquele, e o candidato, quando ele vê que ele tem o diploma que precisa, que ele fala a língua que precisa, que ele tem o tempo de experiência que precisa, que é tudo coisa comprovável, ele fala, com o espírito empreendedor, com o espírito de equipe, com entusiasmo, eu me viro. E vai lá e não se vira. Não se vira e perde o emprego depois. Pô, mas eu estava fazendo o meu tal. E esperava-se mais. Mas o erro é não saber medir isso na hora. Como a gente não pode esperar isso dos outros, eu estou falando aqui para os candidatos, não é para os contratantes, se adapte. Chega lá e vira a chave. Eu faço um teste com um trabalho de consultoria, estou fazendo trabalho de equipe. E os trabalhos de equipe que eu faço é para as equipes se potencializarem, eu trabalho com o que a gente chama de equipe de alta performance. E eu falo o seguinte, vamos fazer aqui um anúncio de emprego. Olha só o que eu falo, que tarefa que eu dou para as pessoas fazerem nos meus workshops. Vamos fazer aqui um anúncio de emprego. Você vai contratar o teu par, o cara que trabalha do seu lado, que você quer que ele seja o melhor possível, porque ele vai te ajudar a entregar o resultado que você precisa. Certo? E aí, os caras começam a fazer, e faz com cartaz mesmo, porque aí cada um vai apresentar lá na frente e tal. E aí, os caras fazem o cartaz. E aí sai tanta pergunta boa minha para eles, e o saia justa acontece demais. Porque eles colocam as duas partes, a formação técnica, lá os pré-requisitos, e colocam também a parte subjetiva, a parte comportamental, a parte que você não consegue comprovar com diploma, com documento, certo? E aí, na hora que eu vou ver as entrevistas, eu faço duas perguntas básicas. Né? Primeiro, você tem essa pessoa lá? Não. O que está lá não é esse cara. Ou então, está faltando a pessoa dessa, nem fala mal do outro. Aí eu faço a pergunta matadora, você tem esses comportamentos aí? Se você fosse contratar essa pessoa aí, seria você? Você contrataria você? Olha a pergunta que eu estou fazendo para você. Sabendo o jeito que você se comporta no trabalho, sabendo o comprometimento que você tem, sabendo a contribuição que você dá, você contrataria você? Se a resposta for não, dá um passo atrás e fala, opa, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que melhorar? Se a resposta for sim, é esse o teu potencial. Demonstre. Evidencie mais. Né? Transforme isso em resultado prático. O resultado prático nessa hora é reconhecimento. O que você precisa para ser... Já que você trabalha bem, entrega, tudo, o que você precisa? Além disso, você precisa de reconhecimento, precisa que as pessoas percebam isso, precisa que isso se transforme em reputação. Certo? Então, a pergunta matadora. Primeiro, você faz uma lista lá descreve a vaga de emprego, como se fosse um anúncio de emprego. Eu tenho certeza, porque em todos os resultados que eu tive aqui, eu vou cravar 100%. A parte mais importante que os meus alunos, meus clientes de consultoria fazem, não é a parte mais importante, não é a parte técnica, eles dão ênfase no comportamento, o que eles querem que aquela pessoa, como que eles querem que aquela pessoa seja. E aí eu faço a pergunta que eu acabei de fazer para vocês. Você contrataria você? É pura provocação, tá, gente? Eu não conheço pessoalmente todo mundo que está vendo agora ao vivo e muito menos que vai ver ao longo da permanência dele aí no IGTV. Mas eu estou falando o seguinte, a gente exige dos outros coisas que a gente não está disposto a fazer.
Ou a gente exige dos outros coisas que a gente não percebe que não faz. Aí é menos pior. Né? Porque se eu não percebo que eu não faço, e em percebendo eu me adapto, me corrijo e me capacito e faço, beleza. Agora, não, eu quero de todo mundo, só não quero de mim. Comportamentos, mais uma vez, toda vez que eu falo o seguinte, o que você mais gosta no seu chefe? Ninguém me fala que é a formação de engenheiro dele. Nunca me falaram isso. Porque o cara fez USP, fez Politécnica. Não é isso. É porque ele é assim, é porque ele faz isso, é porque ele faz aquilo. São comportamentos, são atitudes, são habilidades de relacionamento interpessoal. Coração, sabe? O cara tem uma bondade. Não é o diploma de engenheiro que ele precisou para ocupar aquele cargo. Uma coisa não elimina a outra. É louco isso, né? Porque quer dizer que você está minimizando a diploma? Não, você simplesmente não entra no jogo. E a gente vai falar sobre isso já já. Então, pensa bem, se eu falo, que colega você quer com você? Você sabe todos os comportamentos que o colega tem que ter. Se eu falo, o que você gosta no seu chefe ou no chefe que você mais gostou, que você trabalhou ao longo da sua carreira? A ênfase é no que a pessoa é. Então, ser um bom profissional não depende do diploma que ele tem. Ser é diferente de ter. Muito diferente. E o ser vem na frente do ter. Certo? Então, seja uma boa pessoa. Seja o melhor colega. Seja o melhor funcionário daquela empresa. E no recorte que te couber, não é o seu CEO, não. Naquilo que for do teu escopo de trabalho, seja o melhor que você pode ser. E aí, você, tendo o diploma que você precisa, falando a língua que for exigida para o cargo, e às vezes é exigido, não tem... Né, eu sempre falo, não cai nessa de se não tiver inglês não vai. Vai. Mas se for exigência, porque se vai só falar com gringo, não tem jeito, aí tem que ter. Mas se você tiver a formação, os pré-requisitos, e for a pessoa, aí o for é do verbo ser. Aí não tem erro. Então, gente, eu quero falar para vocês aqui que o grande engodo, e aí esse termo que eu uso de estar no jogo, de entrar no jogo, ganhar o jogo e tal, é porque eu até fiz hoje um post no Instagram e no feed mesmo eu coloquei essa live aqui, o anúncio da live, e eu falo assim que algumas pessoas não gostam que eu falo, o jogo da carreira, para ganhar o jogo, para perder o jogo e tal. E eu falo assim, você, se não percebeu ainda, nós estamos concorrendo o tempo todo. O mundo é competitivo, não adianta falar eu não sou competitivo. Certo? Porque se você não é competitivo, as outras pessoas são, você vai ficar para trás. E não é ser competitivo no termo de lealdade. É de continuar evoluindo, de continuar crescendo, de continuar melhorando. Agora, a época de Jogos Olímpicos, a gente ouve muito atleta falar assim que eu vim aqui para bater as minhas marcas. E quem, de alguma forma, pratica um esporte, entende o esporte, sabe o que isso significa. Às vezes o cara não tem a menor chance de bater o recorde mundial lá ou de ganhar a prova dele. Porque ele tem um limite que foi permitido, mas ele quer ir lá e ser o melhor que ele foi, o melhor, dar o melhor dele, ser melhor do que ele foi ontem, do que ele foi o mês passado. Na vida é assim. Quem não interpreta o trabalho e a carreira dessa forma, está perdendo tempo, está perdendo oportunidades, está perdendo tempo de gozar a vida. Não só na aposentadoria, lá porque vai aposentar melhor, mas agora. Eu sei que a maioria dos engenheiros em funções técnicas cumpre os horários meio louco, né? Que deixa pouco tempo para acompanhar filho crescer, deixa pouco tempo para fim de semana, por exemplo, tem plantão,
tem turno, de revezamento de turno e tal, mas quando você chega num cargo de gestão, você flexibiliza muito isso, fica menos dependente desses horários alternativos aí, passa a ter horário mais previsível, horário comercial, e ter muito mais controle da sua vida, certo? Além do que poder fazer um pé de meia, poder fazer tudo. Então, quando eu falo de ganhar o jogo, é porque é um jogo. Se você não entender as regras, porque ninguém vai te falar as regras. Eu tento aqui falar nesse meu recorte comportamental, e vai servir para muita gente, e quem aplica, eu garanto, e eu faço questão de postar os feedbacks que eu recebo, alguns deles, para mostrar para vocês, mas quem aplica tem sucesso, e tem os que duvidam, falam, não é assim, amanhã eu vou lá. Tinha um cara que fazia um X no dia da folhinha lá do calendário, sei lá, para falar um dia menos na contagem da minha aposentadoria. Pô, viver a vida assim é uma bosta, né, meu? Não dá para viver a vida assim. Então, o que eu vou fazer amanhã para ser o melhor que eu posso ser? Pensa que mais um curso técnico não vai te ajudar. Mais um curso técnico, no curto prazo, não vai te ajudar. A não ser que seja para você ocupar a vaga que você quer. Pré-requisito. E aí, para terminar aqui, gente, eu quero falar o seguinte, ó. O montante de tudo isso é a diferença entre o que você precisa para entrar no jogo e o que vai te fazer ganhar o jogo. Capacitação técnica, idade, língua que fala, local que mora, tudo é pré-requisito. Só serve para entrar no jogo. Eu sempre conto um case aqui, talvez alguns aqui de vocês já tenham ouvido falar, de quando eu dei uma palestra que foi muito emblemática porque foi uma palestra grande só para engenheiro. 400 e poucos engenheiros na Mauá. Então, assim, tinha quarto e quinto ano de engenharia lá, os semestres finais lá, e tinha mais os 2 anos depois de formado, aqueles anos que ainda pode entrar nos programas de trainee. Então, tinha 4 anos de tempo de formação, os 2 a formar e 2 já formados. E eu dando uma palestra sobre isso aqui. E eu falei assim, quem daqui é engenheiro? Todo mundo levanta a mão, até os que não estão formados. Eu acho lindo isso e tem que se considerar mesmo. Quem daqui tem eu chutei uma idade, de 24 a 30 anos? 90%. Quem daqui mora na Grande São Paulo? Pô, a Mauá fica aqui no ABC, todo mundo morava na Grande São Paulo. E fui falando coisas assim, né? Tipo, tudo igual ali, todo mundo. Eu falei, por que alguns vão se dar melhor na carreira do que outros? Aí pairou aquele silêncio, parecia que tinha caído um peso em cima de todo mundo. Aí um espertinho lá, sorte. O outro, oportunidade. Eu falo, por isso que não vai para frente. Porque um quer contar com a sorte. Sorte na carreira, oportunidade. Alguém já deu uma oportunidade para quem não está capacitado e vingou? Porque receber oportunidade é ótimo. Isso não é sorte, é capacidade. E se você receber a oportunidade e não tiver capacitado, não se sustenta, vai cair ali na página 2. Então eu penso o seguinte, competência técnica é para entrar no jogo. Competência comportamental é o como você usa a técnica, como você usa o conhecimento que você adquiriu, como você usa a experiência que você tem. Isso é para ganhar o jogo, certo? Eu destaco aqui 3 competências essenciais, fundamentais do momento. Visão empreendedora. Olhe o negócio do teu chefe, do teu patrão, da tua empresa como se fosse teu, certo? Contribuição. Contribua além do que você é pago para fazer. Terceiro, relacionamento interpessoal. Relações importam. Tem gente que fala assim, não vim aqui para ser amigo de ninguém. Nem eu. O que eu faço é entender as necessidades das pessoas, contribuir com aquilo que eu posso. Então, ser uma pessoa afável, ser uma personalidade agradável, certo? Não seja o chato, o mala que todo mundo evita.
não vai ter longa vida desse jeito, profissionalmente falando. Ou então não vai ter projeção de carreira. Certo? Então, vou repetir de trás para frente. Relacionamento interpessoal. Visão empreendedora e contribuição. Contribua o máximo que você puder com o resultado do negócio. Gente, é isso por hoje. Eu reforço aqui, quem não viu as lives do Desafio Engenheiro 5D, vai lá no YouTube, assiste lá, comentem, mandem mensagem, faz a comunicação que vocês quiserem. E o link para inscrição está aqui na bio do Instagram, tá? Vai lá e vocês vão conhecer a mentoria do Engenheiro 5D. Tá dando muito certo para quem está aqui comigo, tá? Obrigado, pessoal. Tchau. Fui.